Um bilionário flagra um motorista negro dançando com sua filha paralítica. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Pare com isso imediatamente. A voz de Richard Blackwood ecoou pela mansão como um trovão. Ele estava na entrada da sala de estar, com os punhos cerrados, observando uma cena que fez seu sangue ferver instantaneamente. Sua filha Sofia, de 8 anos, estava em sua cadeira de rodas no centro do cômodo, sorrindo pela primeira vez em meses. Ao lado dela, André Silva, o motorista que ele havia contratado há apenas 3 semanas, dançava suavemente ao som de música brasileira que tocava em seu celular. O homem de 32 anos segurava a mão da menina delicadamente, girando lentamente em torno da cadeira enquanto ela batia palmas com uma alegria que Richard não via desde o acidente. O que diabos você pensa que está fazendo com minha filha? Richard avançou em direção a André, que imediatamente parou de dançar e soltou a mão de Sofia. O sorriso da menina desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de confusão e medo. André permaneceu calmo, com as mãos levantadas em um gesto pacífico. Senhor Blackwood, posso explicar? Explicar? Richard interrompeu, sua voz carregada de indignação. Você foi contratado para dirigir, não para fazer o que quer que seja isso. Ele gesticulou furiosamente para o celular que ainda tocava música. Desligue essa coisa agora. Sofia começou a chorar silenciosamente, e André rapidamente pegou o telefone para pausar a música. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Richard olhou para a filha, depois para André, e algo em seu peito apertou de uma forma que ele não conseguia nomear. Pai, por favor, Sofia sussurrou, sua voz pequena e quebrada. André estava apenas me ensinando a dançar como as outras crianças. Você não consegue dançar. Richard explodiu. As palavras saíram antes que ele pudesse controlá-las. Você está em uma cadeira de rodas, Sofia. Quanto antes você aceitar isso, melhor. O rosto de André estremeceu ligeiramente, mas ele permaneceu em silêncio. Havia algo em seus olhos, não raiva, não medo, mas uma compreensão profunda que Richard não conseguia decifrar. Era como se o motorista soubesse exatamente o tipo de dor que o fazia reagir daquela maneira. Senhor Blackwood, André disse calmamente, sua voz carregando um sotaque suave que Richard nunca havia notado antes. Posso falar com você em particular? Não há nada para discutir, Richard respondeu bruscamente. Pegue suas coisas. Você está demitido. André assentiu lentamente, mas antes de se virar para sair, olhou para Sofia uma última vez. Lembre-se do que conversamos sobre borboletas, pequena. Algumas voam diferente, mas ainda assim voam. Enquanto André caminhava em direção à porta, Richard notou algo que o deixou inquieto. O homem não parecia surpreso ou desesperado, como ele esperaria de alguém que acabará de perder o emprego. Havia uma serenidade em seus movimentos, como se ele soubesse algo que Richard não sabia. Sofia continuou chorando e Richard se ajoelhou ao lado de sua cadeira tentando confortá-la. Mas suas palavras soaram vazias até para seus próprios ouvidos. Por que você o mandou embora? Sofia perguntou entre soluços. Ele me fez sentir normal de novo. Richard não sabia como responder. Por 6 meses, desde o acidente que deixou Sofia paralisada da cintura para baixo, ele havia contratado os melhores fisioterapeutas, psicólogos e especialistas que o dinheiro poderia comprar. Nenhum deles havia conseguido arrancar um sorriso genuíno de sua filha até que André apareceu. Enquanto observava Sofia enxugar as lágrimas com as costas da mão, Richard se perguntou se havia cometido um erro terrível. Havia algo naquele motorista que não se encaixava, algo que disparava alarmes em sua mente analítica, mas não do tipo que ele esperaria. Se esta história de preconceito e descobertas inesperadas está tocando seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal porque o que Richard estava prestes a descobrir sobre André mudaria não apenas sua perspectiva sobre o motorista, mas sobre si mesmo de uma forma que ele nunca pensou ser possível. 3 dias haviam se passado desde a demissão, e a mansão Blackwood parecia ter retornado à sua rotina tranquila e fria. Richard se jogou no trabalho, convencendo-se de que havia tomado a decisão certa. Afinal, ele não podia permitir que estranhos se aproveitassem da vulnerabilidade de sua filha. Mas Sofia não estava colaborando com seu plano de normalidade. A menina se recusava a sair do quarto, rejeitava as refeições e chorava sempre que ouvia o som de carros na entrada da garagem, esperando que fosse André retornando. Os fisioterapeutas contratados por Richard relataram total resistência.
Ela simplesmente se recusa a participar de qualquer atividade. Pai, por que André não volta? Sofia perguntou pela 10ª vez naquela manhã, suas lágrimas deixando manchas em sua fronha. Já falamos sobre isso, querida. Ele não era adequado para o trabalho aqui, Richard respondeu, ajustando a gravata em frente ao espelho. A reunião com os investidores japoneses não podia ser adiada, mesmo com o drama em casa. Mas ele me entendia, Sofia murmurou, virando o rosto para a parede. Enquanto isso, do outro lado da cidade, André Silva estava sentado em sua pequena mesa de cozinha, digitando calmamente em um laptop que definitivamente não combinava com o modesto apartamento onde ele morava. A tela mostrava uma série de e-mails em inglês, francês e português, correspondências que um simples motorista nunca deveria ser capaz de manter. Seu telefone tocou. Doutora Silva. A voz do outro lado falou em francês. A universidade gostaria de confirmar sua disponibilidade para palestra sobre neuroplasticidade na próxima semana. Preciso adiar por alguns dias, André respondeu na mesma língua, seus olhos nunca deixando a foto que ele havia discretamente tirado de Sofia durante uma de suas aulas de dança. Tem um caso especial que requer atenção. Richard nunca se preocupou em investigar adequadamente o histórico de André Silva. Se o tivesse feito, teria descoberto que o homem que ele contratou como seu motorista tinha um PhD em neurociência pela Sorbonne, era especializado em terapia por música e movimento para crianças com trauma neurológico, e havia abandonado uma promissora carreira acadêmica em Paris após uma tragédia pessoal. Mas havia algo mais, algo que nem a investigação mais minuciosa revelaria. André conhecia a família Blackwood há muito mais tempo do que Richard imaginava. Enquanto Richard se preparava para mais um dia tentando ignorar os soluços de sua filha, seu assistente pessoal, James, entrou no escritório com uma expressão preocupada. Sr. Blackwood, preciso relatar algo estranho, James disse, consultando seu tablet. O motorista que o senhor demitiu. Ele não tentou contestar a demissão. Não pediu referências. Não parecia desesperado de forma alguma. Richard franziu a testa. De fato, a calma reação de André o havia incomodado desde o início. E daí? Talvez ele já tivesse outro emprego em vista. É que eu fiz algumas verificações, senhor. Descobri que ele tem formação acadêmica avançada. Ele fala 4 idiomas. E James hesitou. Há registros dele trabalhando com crianças com necessidades especiais em hospitais europeus. O estômago de Richard apertou ligeiramente. Por que você não me disse isso antes? Porque o senhor não pediu uma verificação de antecedentes completa. O senhor disse que precisava apenas de alguém para dirigir. Richard se lembrou vagamente da entrevista de emprego. André havia sido recomendado pela agência de emprego como altamente qualificado e experiente com famílias. Ele havia presumido que isso se referia apenas à experiência como motorista. Naquela tarde, Richard voltou para casa mais cedo e encontrou Sofia exatamente como a havia deixado, imóvel na cama, olhando pela janela. Mas desta vez, ela estava sussurrando algo. Com quem você está falando, querida? Ele perguntou, aproximando-se dela. As borboletas, Sofia respondeu sem se virar. André me ensinou que algumas voam diferente, mas ainda assim voam, como eu. Richard sentiu um aperto no peito. Essas foram as últimas palavras que André havia dito a Sofia antes de partir. Mais tarde, depois que Sofia adormeceu, Richard se viu caminhando até a garagem onde costumava encontrar André limpando o carro e cantarolando suavemente. O espaço estava agora vazio e silencioso, mas algo chamou sua atenção. No banco do carro, André havia deixado uma pequena pasta de couro. Richard a abriu, esperando encontrar documentos pessoais. Em vez disso, ele encontrou artigos médicos sobre paralisia infantil, técnicas de musicoterapia e uma série de notas manuscritas sobre SPK, as iniciais de Sofia Blackwood. As notas eram detalhadas, profissionais e revelavam um conhecimento da condição de Sofia que ia muito além do que qualquer motorista deveria possuir. Havia diagramas de exercícios, progressões musicais adaptadas e um plano de tratamento que se estendia por meses. No fundo da pasta, Richard encontrou uma fotografia desbotada. Um jovem de jaleco branco ao lado de uma mulher loira em uma cama de hospital, ambos sorrindo para a câmera. A mulher tinha os mesmos olhos azuis de Sofia. Era sua esposa, Helena. A mulher que havia morrido no acidente que deixou Sofia paralisada. A foto estava datada de 6 anos atrás em um hospital em Paris. No verso,
Uma nota em francês. Dr. André Silva, especialista em trauma neurológico pediátrico, tratamento de Helena Blackwood. Richard deixou a foto cair, suas mãos tremendo. André não era apenas um motorista habilidoso que havia aparecido em sua vida por acaso. Ele havia conhecido Helena. Ele havia tratado sua esposa. E agora, 6 anos depois, ele havia misteriosamente aparecido para trabalhar em sua casa justamente quando Sofia mais precisava de ajuda. Cada nova humilhação que Richard havia infligido a André, cada palavra dura, cada olhar de desprezo, agora ganhava um peso completamente diferente. O homem que ele havia demitido tão cruelmente não era um oportunista tentando se aproveitar de uma criança vulnerável. Ele era possivelmente a única pessoa no mundo que realmente sabia como ajudar Sofia, e Richard acabará de mandá-lo embora. Na manhã seguinte, Richard não conseguia se concentrar em nenhuma de suas reuniões. A foto de Helena com André martelava em sua mente como uma pergunta sem resposta. Como era possível que o destino tivesse trazido o médico de sua esposa para trabalhar como motorista em sua casa justamente quando Sofia mais precisava dele? Não poderia ser uma coincidência. Richard cancelou todos os seus compromissos e instruiu James a contratar uma agência de investigação particular imediatamente. Quero tudo sobre André Silva. Cada documento, cada emprego, cada respiração que ele deu nos últimos 15 anos. Senhor, posso perguntar por que isso é tão urgente? James perguntou, ajustando os óculos nervosamente. Descobri que nosso ex-motorista não é quem pensávamos que ele era, Richard respondeu, ainda segurando a foto. E preciso saber exatamente com quem estive lidando. Enquanto isso, Sofia havia piorado. Ela se recusava a comer, não falava com ninguém e havia desenvolvido uma febre baixa que os médicos não conseguiam explicar. A fisioterapeuta relatou que a menina simplesmente fechou os olhos durante toda a sessão, como se tivesse desistido completamente. É como se ela tivesse perdido a vontade de viver, murmurou a doutora Peterson, a pediatra da família, após examinar Sofia. Às vezes, crianças que sofreram trauma desenvolvem apego emocional muito específico quando essas conexões são abruptamente rompidas. Você está sugerindo que minha filha está doente porque eu demiti o motorista? Richard interrompeu, sua voz pesada de descrença e irritação. Estou sugerindo que você pode ter subestimado a importância dessa pessoa na recuperação dela. Naquela tarde, o relatório da agência chegou por e-mail criptografado. Richard se trancou em seu escritório e começou a ler, suas certezas desmoronando página por página. André Silva havia se formado na Universidade de São Paulo em Medicina, especializado em neurologia pediátrica na França, e por 6 anos havia trabalhado no Hospital Necker Infantes Malades em Paris, o mesmo hospital onde Helena havia sido tratada durante uma temporada de pesquisa. Mas havia mais, muito mais. André havia perdido sua própria filha em um acidente de carro 3 anos antes. Luna Silva, de 5 anos, havia morrido em circunstâncias semelhantes às que deixaram Sofia paralisada. Após a tragédia, André abandonou a medicina tradicional e começou a desenvolver técnicas não convencionais de terapia através da música e do movimento para crianças traumatizadas. O relatório incluía artigos científicos publicados por André, citações em revistas médicas internacionais e algo que fez o sangue de Richard gelar, uma entrevista que ele havia concedido a um jornal francês 2 anos antes, na qual André mencionava sua intenção de encontrar outras crianças como Luna e oferecer-lhes uma segunda chance de sorrir. Richard pegou o telefone e discou o número de André. O telefone tocou várias vezes antes que uma voz calma atendesse. Eu sei que você descobriu quem eu sou, André disse sem sequer esperar por um cumprimento. Por que você não me disse desde o início? Richard perguntou, sua voz traindo uma mistura de raiva e confusão. Por que homens como você não contratam ex-médicos para dirigir carros? Você contrata motoristas. E Sofia precisava de alguém que pudesse estar por perto dela sem levantar suspeitas ou expectativas. Suspeitas? Que tipo de jogo você está jogando com minha família? André suspirou profundamente do outro lado da linha. Sr. Blackwood, sua esposa Helena veio até mim 6 meses antes do acidente. Ela estava pesquisando tratamentos alternativos para paralisia infantil. Por quê? Porque os médicos já haviam diagnosticado um problema durante a gravidez que poderia afetar Sofia no futuro. Richard sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso é impossível. Sofia nasceu perfeitamente saudável. Ela estava. Mas Helena sabia que havia um risco genético.
Ela estava preparando um plano de tratamento preventivo caso algo acontecesse. Ela me pediu para prometer que, se Sofia algum dia precisasse, eu faria todo o possível para ajudá-la. As palavras de André ecoaram no escritório silencioso como uma confissão que reescrevia toda a história que Richard pensava conhecer. Helena havia guardado um segredo médico dele. Ela havia se preparado para uma tragédia que ainda não havia acontecido. Você está mentindo, Richard murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Está no testamento dela, Sr. Blackwood. Na parte que seus advogados provavelmente classificaram como delírios de uma mulher grávida preocupada. Helena deixou instruções específicas sobre como Sofia deveria ser tratada em caso de paralisia. Richard rapidamente abriu os arquivos digitais do testamento de Helena em seu computador. Lá, na página 17, uma seção que ele havia completamente ignorado em caso de trauma neurológico ou paralisia envolvendo nossa filha Sofia, recomendo entrar em contato com o Dr. André Silva, especialista em terapia não convencional. Seus métodos podem parecer pouco ortodoxos, mas funcionam onde a medicina tradicional falha. Meu Deus, Richard sussurrou, deixando o telefone cair. James apareceu na porta naquele momento, carregando uma pasta de documentos. Senhor, há algo que o senhor precisa ver. Encontrei registros de pagamentos que sua esposa fez a uma clínica em Paris. Pagamentos mensais que continuaram sendo automaticamente debitados de uma conta conjunta até o mês passado. Richard pegou os documentos com as mãos trêmulas. Helena havia pagado por uma clínica de reabilitação infantil todos esses anos. Uma clínica onde André trabalhava como consultor. Ele tem nos observado, Richard murmurou. Esperando. Não observando, senhor, James corrigiu gentilmente. Esperando para ser necessário. Naquele momento, Richard percebeu a extensão de sua arrogância. Ele havia demitido humilhantemente o único homem no mundo que sua esposa havia escolhido especificamente para cuidar de Sofia. Ele havia tratado como um oportunista o médico que abandonara uma carreira brilhante para cumprir uma promessa feita a uma mulher morta. Pior, ele havia feito isso na frente de Sofia, destruindo a única conexão genuína que a menina havia formado desde o acidente. Richard ligou para André novamente. Preciso que você volte. Não é assim que funciona, André respondeu calmamente. Não sou um funcionário que você pode demitir e recontratar a seu bel prazer. Sou um médico que fez uma promessa. Então o que você quer de mim? Quero que você pare de tentar controlar a cura de sua filha e comece a participar dela. Quero que você admita que não sabe o que é melhor para Sofia. E quero que você peça desculpas, não a mim, mas a ela. Richard engoliu seu orgulho como uma pílula amarga. E se eu fizer isso, então talvez Sofia ainda tenha uma chance de felicidade. Enquanto Richard processava a magnitude de seus erros, uma notificação apareceu em seu telefone. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Sofia me pediu para enviar isso para você. Era um vídeo de 3 minutos. No vídeo, Sofia aparecia sentada em sua cadeira de rodas no que parecia ser um consultório médico, sorrindo enquanto movia os braços em sincronia com uma música suave. Suas pernas, embora imóveis, balançavam ligeiramente ao ritmo. André aparecia brevemente no canto da tela, guiando seus movimentos com infinita paciência. A mensagem que acompanhava o vídeo era devastadora em sua simplicidade. Ela gravou isso na semana passada, quando ainda acreditava que você amava mais do que seu próprio orgulho. Richard percebeu naquele momento que havia perdido muito mais do que um funcionário. Ele havia perdido a confiança de sua própria filha. E agora, pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza se conseguiria recuperar o que havia destruído com sua arrogância e preconceito. Mas enquanto ele assistia ao vídeo pela 5ª vez consecutiva, uma determinação diferente começou a crescer em seu peito. Não a determinação de controlar, mas a humildade de aprender. E talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para se tornar o pai que Sofia merecia ter. Do outro lado da cidade, André desligou o telefone e olhou para a foto emoldurada em sua mesa. Luna, sua filha, sorrindo em uma cadeira de balanço pouco antes do acidente. Mais uma, minha pequena, ele sussurrou. Vamos salvar mais uma. Richard dirigiu até o apartamento de André sem avisar, o relatório da investigação dobrado em sua mão trêmula. Ele o encontrou sentado na varanda lendo um livro em francês como se estivesse esperando por aquela visita. Você planejou tudo isso, Richard disse abruptamente, subindo os degraus que levavam ao pequeno apartamento.
Desde o primeiro dia. André fechou calmamente o livro e gesticulou para a cadeira ao lado dele. Sente-se, Sr. Blackwood. É hora de conversarmos como dois homens que amam a mesma criança. Não, Richard explodiu. Você mentiu sobre quem era. Você manipulou minha família. Você usou a memória de minha esposa para cumprir uma promessa que fiz a ela. André interrompeu, sua voz firme. Uma promessa que você nunca soube que ela me pediu para fazer. Richard jogou o relatório na mesa entre eles. Eu sei tudo sobre Luna, sua filha. Sobre como você abandonou a medicina depois que ela morreu. Sobre como você tem usado outras crianças para tentar compensar sua própria perda. O rosto de André estremeceu ligeiramente, mas ele não negou. Você está certo em uma coisa. Cada criança que eu ajudo traz Luna de volta por alguns momentos. Mas se você pensa que isso diminui meu amor por Sofia, você está muito enganado. Como você ousa? Richard começou. Mas André o interrompeu novamente. Sua esposa veio até mim porque sabia que você nunca aceitaria métodos não convencionais. Helena conhecia sua necessidade de controlar tudo, de ter respostas científicas para problemas emocionais. Ela me pediu para prometer que, se algo acontecesse com Sofia, eu encontraria uma maneira de estar lá, mesmo que isso significasse mentir sobre quem eu realmente era. André pegou uma carta amarelada da mesa. Helena escreveu isso para você, mas me pediu para entregá-la apenas quando chegasse a hora. Richard imediatamente reconheceu a caligrafia de sua esposa. Com as mãos trêmulas, ele abriu a carta e leu em voz alta: Richard, se André está lhe dando esta carta, significa que nossa filha precisa dele e você está lutando contra isso. Pare de tentar consertar Sofia e comece a amá-la por quem ela é. Deixe André ajudá-la. Ele perdeu a própria filha, mas pode salvar a nossa. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Richard. Por que você não me disse isso desde o início? Por que você não estava pronto para ouvir? Você precisava ver Sofia sorrir novamente primeiro para entender que nem tudo pode ser controlado ou comprado. Naquele momento, o telefone de Richard tocou. Era Carla, a enfermeira, e sua voz estava cheia de pânico. Sr. Blackwood, você precisa vir para casa imediatamente. Sofia, ela está fora da cama. Ela está tentando andar sozinha e se recusa a parar até que André retorne. Richard sentiu seu mundo desabar pela segunda vez naquele mês. Estou indo para casa, ele disse a André. Você vem comigo. Não como seu funcionário, André respondeu firmemente. Como médico de sua filha, como homem que sua esposa escolheu para cuidar dela, e como alguém que não aceitará mais ser tratado como inferior por tentar salvar sua família. No caminho de volta, Richard finalmente fez a pergunta que martelava em sua cabeça. O que você realmente quer de mim? Quero que você pare de ver minha cor antes de ver minha competência. Quero que você pare de pensar que, porque sou brasileiro e estava dirigindo seu carro, não posso ser qualificado para cuidar de sua filha. E quero que você admita que passou 6 meses pagando os melhores especialistas do mundo, mas demitiu o único que realmente funcionou porque ele não parecia o que você esperava que um médico parecesse. As palavras de André cortaram mais fundo do que qualquer relatório de investigação. Richard percebeu que havia julgado André não apenas como um funcionário, mas havia carregado todos os preconceitos que nem sabia que tinha. Quando chegaram à mansão, encontraram Sofia no corredor encostada em sua cadeira de rodas, mas com os pés no chão tentando dar pequenos passos. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela não parava. Sofia! Richard correu em direção a ela, mas ela levantou a mão. Não, papai. Eu tenho que mostrar a André que eu consegui. Eu tenho que mostrar a ele que eu não desisti. André se aproximou lentamente e se ajoelhou à altura da menina. Eu sempre soube que você conseguiria, pequena borboleta. Mas você não precisa se machucar para provar isso para mim. Você vai voltar? Sofia perguntou, sua voz pequena e cheia de esperança. André olhou para Richard, que finalmente entendeu que aquilo não era sobre contratar um funcionário. Era sobre aceitar ajuda. Era sobre engolir seu orgulho. Era sobre admitir que havia julgado um homem extraordinário por suas características mais superficiais. André, Richard disse, sua voz embargada. Não sei como me desculpar pelo que fiz. Não sei como compensar meu preconceito, minha arrogância. Mas se ainda há uma chance,
Eu gostaria que você voltasse. Não como motorista. Como médico que minha esposa escolheu, como a pessoa que fez minha filha sorrir novamente. André sorriu pela primeira vez desde que havia sido demitido. Só se você me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Na próxima vez que eu ensinar Sofia a dançar, você dançará com ela também. Porque ela precisa do pai dela, não apenas do médico dela. E ali, no corredor daquela mansão que há tanto tempo estava fria e silenciosa, a mais bela das criações começou, a de uma família aprendendo que o amor não conhece preconceito, e que às vezes o remédio mais poderoso é simplesmente aceitar a ajuda daqueles que estão dispostos a oferecê-la, independentemente de sua aparência ou de onde vem. 2 anos depois, a mansão Blackwood havia sido completamente transformada. O projeto Borboletas Diferentes atendia dezenas de crianças com deficiência, criado através de uma parceria entre Richard Blackwood e o Dr. André Silva. Sofia, agora com 10 anos, andava com muletas e dançava regularmente. Suas risadas ecoavam pelos corredores da casa que havia sido transformada em um centro de esperança. Pai, hoje vamos ensinar a nova menina a dançar, Sofia anunciou ao entrar no escritório. Ela está com medo, mas vou mostrar a ela que dançar em uma cadeira também é lindo. Richard sorriu, lembrando-se de quando pensava ser impossível para alguém em cadeira de rodas dançar. André havia se tornado muito mais do que um médico. Ele era o irmão que Richard nunca soube que precisava. Durante as reuniões com investidores, Richard fazia questão de contar a verdade. Quase destruí a única chance de felicidade de minha filha porque julguei um médico extraordinário pela cor de sua pele. Meu preconceito quase custou a felicidade de Sofia. A cerimônia de graduação da primeira turma aconteceu no salão principal. 23 crianças haviam concluído o programa. Sofia subiu ao palco com suas muletas e dançou uma rotina que ela mesma havia coreografado. 2 anos atrás, eu pensei que nunca seria feliz, ela disse ao microfone. Hoje, eu sei que ser diferente não significa que você é menos especial. Significa que você voa de uma maneira única. André assistiu, emocionado, lembrando suas primeiras palavras a Sofia. Algumas borboletas voam diferente, mas ainda assim voam. Richard havia perdido amigos de seu círculo de elite que não aceitavam sua parceria com um homem negro, mas ele ganhou uma família de verdade e um propósito na vida. Aprendi que o preconceito não é apenas injustiça contra os outros. É uma prisão que construímos para nós mesmos, ele disse em uma entrevista nacional. Quando finalmente vi André por quem ele realmente era, não salvei apenas minha filha, salvei a mim mesmo. O projeto atendia 300 famílias por ano. André publicou sua metodologia gratuitamente para médicos em todo o mundo. Richard descobriu que construir vidas era mais gratificante do que construir fortunas. A mansão que havia sido um túmulo silencioso agora pulsava com música e esperança. Richard provou que a melhor vingança contra o preconceito é transformá-lo em pontes para um mundo melhor. Se esta história mostrou como nossos julgamentos podem nos cegar para milagres bem na nossa frente, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que a grandeza humana não tem cor ou status social.